Município de Grão-Pará, sul de Santa Catarina. Trilha das Pirâmides Sagradas. É isso, Pirâmides Sagradas? É isso, estamos chegando, vamos lá. Cá estamos! Tá ventando pra caramba. A trilha das Pirâmides Sagradas, onde a gente sobe um conjunto de paredões de arenito pro alto da Serra Catarinense. Eu vou te contar tudo o que você precisa saber para chegar nesse lugar com essa vista maravilhosa. Vambora! Então essa aventura começa aqui na cidade de Urubici. A gente vai descer a Serra do Corvo Branco até Grão-Pará. Volante, Wesley Klimpel. Na carona, Patrícia Pamplona, sua respectiva. Meus amigos que estão comigo nessa aventura, eles já fizeram a Pedra Furada comigo. Essa é uma serra que está em obras. Então a gente está subindo e a gente vai passar por 2 paredões de arenito. A gente parou aqui no alto. Aqui é um ponto turístico aqui de Urubici, que são aqueles paredões, esses 2 paredões de arenito. A partir daqui a estrada começa a descer. Essa região que a gente está vendo e que a gente vai continuar vendo lá no Vale das Pirâmides, a encosta da serra é feita de arenito, um antigo deserto do tempo em que a América e a África estavam unidos, foi compactado e virou essa rocha. E ela se quebra com muita facilidade, por isso foi tão fácil abrir essa estrada. E aí, o que vocês acharam? Nossa, muito bonito. É sensacional. Dá medo? Dá Mas medo? é bonita. Nós vamos passar aí, tá? Não, eu sei que a gente vai passar. Então, aqui a gente vê outros paredões de arenito também. Vamos lá, vamos descer a serra. O legal é isso, né? Você fica bem com os paredões de arenito do lado. Tranquilo aí, Wesley? Tudo tranquilo. Tudo na boa. Já do outro lado aqui. Ela está um pouco tensa vendo seu marido dirigir em meio aos penhascos, mas ele está mandando muito bem. Chegamos na parte plana, vamos parar um pouquinho agora para olhar os paredões de baixo. Como é que você falou ali para mim atrás, Lava? Esse paredão, ele mostra como a gente é pequeno. Tu tá numa estrada e de repente são 2 coisas descomunais que brotam. Fenomenal, diria. A noite está caindo, vamos para Pousada. Então agora a gente está no município de Grão-Pará. É importante também explicar o seguinte, tá? Essa estrada, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, o trânsito está permitido das 5 da tarde até as 9 da manhã, só que está mudando o tempo inteiro, então você vai ter que pesquisar. Ou você pode vir pela BR-101, através do município de Tubarão, você vai a Grão-Pará. Então, vamos seguir. 7 da noite, chegamos aqui na Pousada. Hoje a gente já fez uma trilha, estamos cansadinhos, então a gente vai juntar nossas coisas e fazer um rango. Então essa pousada aqui, como eu expliquei lá atrás, ela é uma referência para quem quer conhecer essa região. E a gente não vai acampar, eles têm um quarto ali. Qual que é o prato da noite? É um macarrão com molho pronto e queijo ralado. Então, um brinde a... As trilhas? As trilhas. Já se preparando para dormir já. A gente vai acordar para ver o sol nascer. Ele vai nascer do lado de lá, do lado do litoral. E a trilha, o que a gente vai fazer? A gente vai subir uma encosta aqui desses morros e a gente vai ter uma vista lá de cima de toda essa região do Vale das Pirâmides. Que agora estou morrendo de sono, cara. Vou dormir. Tchau. Bom dia! Vamos ver o sol nascer? Vamos. Ó, agora a gente já consegue ver como é que é a parada aqui. Então a pousada fica bem no começo da serra, vamos dizer assim. Olha só. A pousada tá aqui embaixo. Vamos ver o sol nascer daqui. Quem dormiu bem aí? Quem dormiu que nem uma pedra? A gente fez uma trilha ontem, né? Você sabe onde a gente vai subir? Um morro bem grande. Beleza.
tamo junto. Mas Beleza. sempre dizem, né? Melhor recuperação é recuperação ativa. Então, Estamos aqui, eu e a Patrícia. O Wesley é um cara muito físico apurado, não precisa alongar, então ele nos filma nesse momento. Farol, como é que foi a história aqui do início da trilha? Estávamos andando reto ali, falei, olha que bonita aquela trilha ali, tem uns tênis, umas marcação, pô, legal. Ah, é. Mas a gente não via pra cá. Não, a gente ia passar reto. Daí o Júlio, será que é ali? Vamos ver. Ah, é ali. a gente vai fazer qual trilha, Júlio? É, Vale das Pirâmides. E tem a placa que tá escrito? Vale das Pirâmides. Pois então. Não vi, tá pequeno. Bom, o que a gente vê aqui é que as chuvas, em algum momento, deram uma bela erodida. Vamos lá? Vocês vão na frente. E aí, grau de dificuldade? 1. Porra, aí perdi o então equilíbrio. vambora, cara. Isso aqui é uma parte da encosta da serra, só que ela é diferente do que a gente vê nas outras cidades aqui perto, porque aqui não tem o basalto, teria uma rocha muito mais rígida, deixaria os paredões muito mais altos e mais retos. Como o arenito é uma rocha que é muito mais suscetível à erosão, fica como se fosse uma pirâmide, sabe? Ficam várias piramidezinhas. E aí esse lugar ganhou o nome de Vale das Pirâmides, ou Vale das Pirâmides Sagradas, mas não tem nenhuma lenda em torno das pirâmides. A gente está fazendo um caminho aqui pela área da propriedade, daqui a pouco a gente começa a subir pela encosta. Nós vamos para essa ponta aqui. Então é isso, agora a gente está mais ou menos 600 metros de altitude, nós vamos subir para cerca de 1.200. Let's go! Agora vamos entrar já na floresta propriamente dita. A gente está fazendo a trilha num ritmo bem suave, que a gente fez trilha ontem, não por causa desse cidadão forte aqui, mas principalmente por causa de mim e da Patrícia, que a gente está com cansaço mais acumulado. Também é importante assim, explicar que essa trilha fica dentro de uma propriedade, da propriedade da pousada. Começar a subir, na verdade já começamos, então ela vai ficar bem íngreme a partir de agora. Eu vou pegar meus bastões, eles já tem, mostra aí o seu, Wesley. Isso vai facilitar bastante tirar o peso das pernas. Vamos lá! Meu, olha só isso aqui. Isso provavelmente foi uma chuva forte, uma enxurrada. Cara, a trilha tá bem desconfigurada, então às vezes a gente tá tendo que andar pelas pedras, mas ela tem uma demarcaçãozinha. Agora isso mostra essa característica geológica, que esses morros eles vão sendo escavados ao longo do tempo. Se fosse uma rocha mais resistente, meu, isso aqui demoraria muito mais tempo para acontecer. Aqui a trilha volta, vamos lá. E aí, como é que tá? Olha, tá puxado, mas tá gostoso, eu vou falar. Muito bom. Gostei bastante. Ela tá mentindo, tá? Ela não tá achando gostoso. Pior é que eu tô. Sério? Sério. Eba! Vamos continuar. Cara, agora a gente vai ver de onde saíram essas pedras que caíram. Olha só aqui. Todo esse paredão aqui se descolou. Então a chuva infiltrou, dissolveu a pedra e ó. Foi uma chuva na sexta-feira, no carnaval desse ano, de 2022, a menina da propriedade que estava contando. Isso também mostra o seguinte, tá? Que o caminho dessa trilha pode ser alterado de tempos em tempos. A gente já começa a ver a borda ali em cima porque a gente já está quase chegando, tá? Estamos no finzinho aqui da subida. Perto do cume aqui, agora começou a ventar. Já está numa altitude elevada. Parece até que vai chover, mas não é isso. Pronto, já estamos em 1.200 e poucos metros de altitude. E agora a gente sai da floresta e começa a caminhar por uma mata mais rasteira.
Olha que legal. A gente deu num platô. E agora, então, vamos subir mais um pouquinho para chegar bem na borda desse platô e ter uma vista de todos os paredões de arenito. Olha que cena bonita, ó. Trazendo a esposa, coisa linda, hein? Vamos lá. Momentos finais. Ali na frente, a borda. Cá estamos. Tá ventando pra caramba. Pirâmide Sagrada, 2, 3 e... Percebe ali como a gente vê a camada do arenito em alguns dos morros? E bem acima o basalto, que teve os derrames de lava quando a América e a África estavam unidos e tal. Então a gente vê direitinho ali a camada mais avermelhada do arenito e bem acima uma rocha cinza. E essa história do arenito ser uma rocha que se desfaz com muita facilidade. Olha a caverna que se forma ali naquele morro. A gente tá vendo bem de longe, cara. Aqui de cima também dá pra ver a pousada lá embaixo. E aquele morro que parece um camelo. Esse é um marco geográfico muito característico. Inclusive do Pico do Tabuleiro, lá do circuito da Grande Florianópolis, a gente consegue avistar esse morro aqui. Um detalhe importante, aqui em cima é a área do Parque Nacional de São Joaquim. O apelido do Wesley é Faraó. Então nós trouxemos o Faraó à terra das pirâmides. Como é que é Faraó estar em meio às suas pirâmides? Me sinto praticamente em casa. Achou bonito aqui? Maravilhoso. Vamos descer? Vamos descer. Cara, olha a cena aqui. Fim de tarde, sol se recolhendo ali atrás. Quer dizer, na verdade não é fim de tarde. São 3 horas. Tá bom, 3h42. O objetivo foi atingido. Então, ó. Aê! Primeiro agradecer aqui a presença dos meus 2 amigos Wesley e sua esposa Patrícia. Vamos lá, Wesley, agora o que você comenta aí? Primeira metade indo lá pro alto, eu gostei, mas é meio complicado assim, porque tem muita subida, muita pedra, tudo. Você chega na primeira felicidade, que é quando você chega lá no topo e tem a visão do todo. Daí a descida também é puxadinha, porque é muito íngreme, daí chega na segunda felicidade, que é chegar no final. Patrícia. Morri, mas passo bem. A subida eu tava ali, difícil e tal, mas poxa, muito fresco, muito gostoso e tal. Agora a descida me pegou de jeito, mas sim, sensação de dever cumprido, de superação. Tem outras trilhas aqui, tem cachoeira, tem outras coisas para explorar, tem outras pousadas para ficar também. Lá na descrição vai estar o track log para você saber como é que é essa trilha, conseguir fazer ela sem se perder. Então até a próxima aventura. Tchau.